Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Quero aí saudar você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e todos que estão aí na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, e agradecer e mandar um abraço para os técnicos e as técnicas que estão aí nos bastidores, trazendo essa programação para você 24 horas, é isso mesmo. Eu sou Nando Garcia, aqui é o Alvorada, e quem vem agora com a gente? A Franciele Pasquim. Olá, Fran, como é que você vai? Obrigado por estar conosco aqui no dia de hoje, viu, Fran? Que bom te ver e te ouvir. Eu quem agradeço, Nando. Muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, e como é que está Tupã, né? Tupã, tá Graças tudo a bem? Deus, Que tudo bom, jóia aqui, viu? que Cidade bom, boa. que ótimo. Muito Estar com bem, vocês. muito bem, então a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso programa de hoje com um tema que é muito assim interessante, né? Desespero. E nós vamos trazer esse tema do livro Hoje, que é um livro do Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, o nosso Emmanuel começa assim: provocações e problemas habitualmente são testes de resistência. Isso mesmo, são testes de resistência para quê? Para a gente superar, né? Então, ele está trazendo aqui para nós isso, para que a gente possa superar. Necessários, então, esses testes, a evolução e aprimoramento da própria vida. Olha que interessante, né? Então, problemas muitas vezes não são só coisas ruins, né, Fran? Como é que a gente pode falar aqui desse primeiro parágrafo quando ele fala de provocações, né, fala dos testes, da resistência, né, que acontece habitualmente conosco, né, Fran? Sim, sim. Essa mensagem, Nando, me fez assim relembrar, né, da figura, claro, do mestre, né, de Jesus, porque em todo o caminho da seara ele tinha, né, essas tentações, essas provocações, e ele mostrava que, apesar de tudo, nós teríamos que seguir o caminho, né, divino, que é o caminho do bem. Então, de repente, né, no nosso dia a dia, surgem esses problemas, né, obstáculos, mas nós temos que manter firme o pensamento, nosso propósito, respirar fundo, ou como diz André Luiz, né, aquela lição importante do livro Nosso Lar, beber um pouquinho de água e ruminar ou pensar, né, sobre o que nos ocorre e continuar a nossa caminhada. O desespero ele vem como um gatilho de sobrevivência. E a ideia seria, a partir desse gatilho, nós tentarmos centrar, né, o que depende de mim, o que depende de Deus, o que depende de outras pessoas. Um primeiro encaminhamento seria esse diante de desespero. Mas ele também é um instinto de sobrevivência, então acho importante também a gente pensar nele como um gatilho para a nossa própria sobrevivência. O desespero, ele nos faz, né, de alguma maneira, preservar a nossa vida. Fran, um convite aí para a nossa resistência, como ele fala aqui, e também da nossa confiança, né? Porque a gente precisa confiar. Então, essas provocações, tudo isso que acontece, muitas vezes os desafios, né, que acontecem conosco, então a gente tem que estar atento aí. Ele coloca aqui, na continuação do texto aqui, a paciência é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com o proveito devido, né? Atravessar esses desafios, né? E o desespero, né, que ele está falando aqui, da gente atravessar ele, entretanto, é sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma. Olha, complicando todos os processos de apoio
que a conduziram à tranquilidade e ao refazimento. Então, ele entra aqui no desespero. É verdade isso que ele fala, que se a gente fica desesperado, entra nesse campo do desespero, é sobretaxa. A gente está sobretaxando, a gente está ampliando o nosso sofrimento. A gente já paga vamos dizer assim, um tributo por estarmos aqui passando o que estamos passando. E aí o desespero é sobretaxa. Eu achei interessante essa colocação do Emmanuel, né, Fran? Sim, e também essa ideia do desespero, ele nos persegue, de certa forma, nos atormenta e nos faz também tomar atitudes equivocadas, né? Então, tem que tentar achar esse equilíbrio. Se ele nos chega, o que eu posso fazer para que ele não consuma, né, todas as minhas energias e que para eu direcione elas para um caminho que vai me fazer sair daquele abismo. Até eu estava pesquisando um pouco mais sobre o tema e localizei uma historinha, né, de uma reunião mediúnica em que justamente, né, a pessoa que foi fazer a orientação ao espírito que estava atormentado disse para o espírito que o desespero era um mau amigo sempre, porque o desespero muitas vezes, né, quando nós não temos essa consciência do que ele representa, ele pode nos cegar. Então, no momento de desespero, a gente pode ter uma atitude equivocada que vai desequilibrar todo o nosso planejamento reencarnatório. Então, isso é importante também, a gente ter essa visão. Por isso, mais uma vez, né, retoma-se a paciência, se respirar fundo, tomar um pouquinho de água, né, arejar a cabeça, consultar outras pessoas, porque muitas vezes, né, a questão do suicídio é a alma em desespero, é uma alma com dor, com sofrimento, e que quer ali, de algum modo, silenciar aquela dor. Então, Emmanuel realmente, ele vai, né, com aquela orientação precisa para a gente evitar, principalmente, tendo uma conduta cada vez mais alinhada para que nós não caiamos nesse estágio, né, tentando equilibrar a nossa vida. É mesmo, né, Fran? Não é fácil, não. Você falou de visão, né? E no momento de desespero a gente fica turva, né? A nossa visão, a gente não consegue enxergar os detalhes, fica tudo meio que embaraçado, a gente fica desesperado mesmo. E aí é nesse momento que a gente precisa respirar também, né? Fazer lá um exercício de respiração, respira, segura, solta, né? Para a gente poder ter pelo mínimo de consciência para atravessar aquele momento difícil, né? Se a gente for pensar, nós já atravessamos muitos problemas, muitas dificuldades, muitos desafios. Não é nesse momento que a gente vai perder essa oportunidade de passar por isso e superar. Então, a gente tem que ter ali o firme de propósito, pé no chão, nem tudo acabou, né? Jesus, ele nos disse que estaria conosco até o final dos tempos. A impressão que a gente tem no meio de tudo que está acontecendo, parece que a gente está abandonado, mas não estamos. A gente precisa diminuir esse desespero que muitas vezes toma conta de nós, a fim de que a gente entenda que nós temos amigos espirituais, que nós temos o nosso anjo da guarda, que tem amigos espíritos que estão trabalhando na vida espiritual diuturnamente, a gente não está separado, não existe privilégios, só algumas pessoas que têm ajuda, não. Nós precisamos fazer com que esse desespero diminua, e a oração, por exemplo, é uma das coisas muito interessantes que a gente pode fazer essa conexão com esses amigos espirituais, que aí eles conseguem ter acesso para, de alguma forma, nos inspirar, nos ajudar nesse momento difícil. Todo mundo reconhece que, quando a gente está desesperado, que é um momento difícil, mas não é um momento impossível da gente atravessar, é uma tempestade que vai passar. Não é mesmo, nossa querida Fran Cieli? Exatamente, Nando. E você recordou bem aí, o nosso elo de ligação
nas horas difíceis nós temos, né, é sempre aqueles que acreditam, né, em Deus vão buscar a divindade. E às vezes busca de uma forma também equivocada, dizendo: por que Deus? Tudo acontece comigo, né? Eu sou injustiçado, eu sou perseguido, eu sou a pessoa que sempre está sofrendo. Quando, na verdade, nós temos que pedir a Deus: Deus, me dê sabedoria, discernimento para que eu consiga enfrentar esse obstáculo. Me dê um sinal, uma luz, um direcionamento. Porque aí as coisas vão se desfazendo. E aqueles problemas que pareciam muito grandes, né, a princípio, começam a ficar menores. E até sobre essa questão dos problemas, há uma historinha que fala sobre a árvore dos problemas, que um trabalhador sempre quando chegava, né, em sua casa, ele passava por uma árvore e tocava as mãos nas folhas das árvores. E uma pessoa certa vez o acompanhava e perguntou por que que ele fazia aquele ritual, né, aquela rotina, aquele hábito. E ele disse que quando ele chegava na porta do lar da casa dele, ele colocava as mãos e despejava todos os problemas. Só que quando ele abria a porta, ele recebia a família dele, né? Com muita alegria, com um sorriso no rosto. Porque era mais um dia que ele estava ali no conforto do seu lar. E no outro dia, quando ele ia buscar aqueles problemas, alguns deles já tinham se resolvido. E outros estavam menores do que quando ele havia depositado na árvore. Então, essa historinha, né, pode ser uma analogia conosco. Essa árvore pode ser Deus, né? Quando a gente apresenta todos os problemas a Deus. E mesmo aqueles que nós ainda não tenhamos força para enfrentar, eles vão sendo diminuídos, diminuídos e amenizados, e podem também, de alguma maneira, vir, né, ao nosso encontro essas soluções. Então, a gente precisa ter isso, para que a gente não caia nesse desespero, né? E há alguns que são evitáveis, né, Nando? Sobretudo aqueles de origem material. Então, às vezes, são inconsequências da nossa parte também. Desencadeiam o desequilíbrio, né? E o desespero. É verdade, dá o desespero, né? Como você estava dizendo. E esse é um momento que, assim, se a gente não tem alguma dívida, uma dívida financeira, e a gente não está alcançando, muitas vezes, né, pagar, a gente tem que buscar ajuda mesmo. E hoje existem técnicos, existem pessoas que se trabalham, né, nessa área para ajudar a pessoa a se organizar, porque às vezes é uma falta de organização da família, você poder priorizar algumas coisas e você poder pagar outras, e também você buscar uma pessoa que possa, geralmente também pode ser um advogado, que vai ajudar você num momento difícil financeiro, com aqueles para quem você está devendo, né? Negociar, colocar sua real situação, porque às vezes a gente está desesperado, né, nessa questão financeira e não quer nem tocar no assunto, quer fugir do assunto, e às vezes é falta talvez de uma organização, né, de pegar aquilo e estudar de alguma forma a fim de conseguir uma solução. E a solução virá, com certeza. Às vezes falta o trabalho virá. A gente precisa realmente confiar e a gente precisa se acalmar nesse momento. Um momento de desespero também quando temos alguém da família enfermo, né? Quantas pessoas nesse momento de pandemia não sofreram, estão sofrendo por um ente querido que está enfermo, que está lá, né, num hospital. O que que a gente pode fazer nesse instante se não pedir ajuda, né, espiritual? Às vezes o medicamento não vai adiantar, às vezes o médico está ali, né, tem o enfermeiro, tem a enfermeira, tem o hospital, tem a sala de cirurgia, tem a sala de acompanhamento do enfermo, e a gente pode pedir para a espiritualidade inspirar essas pessoas para que elas possam cuidar daquele nosso ente querido. E o desespero só vai deixar a gente mais sofrendo, sem ter, de repente, uma busca, uma inspiração nesse momento, né? De buscar uma ajuda, de repente, medicamentosa, espiritual, ou até
de apoio, né? E a gente, de repente, encontra. Então, é muito bom a gente pensar nisso, né, Fran? Nesse momento. Ele fala aqui, o nosso Emmanuel, o desespero é comparável, olha que interessante, a certo tipo de alucinação, estabelecendo as maiores dificuldades para aqueles que o hospedam na própria alma. Então, vê o que ele coloca aqui, ó, alucinação. A gente chega num estado psíquico tão, assim, um nível tão alto de desequilíbrio, que parece que você está realmente alucinado, parece que você usou alguma espécie de droga, você fica realmente fora de si. E nesse momento, então, a gente tem que parar, respirar, pisar no chão, buscar ajuda, né, Fernando? Nem que seja profissional, né, ou de algum ente querido, ou parente, um amigo, né, para a gente passar por isso, né, Fran? Sim, tem até uma mensagem também do Emmanuel, que está no livro Fé, e justamente tem uma mensagem que chama Ainda, que Emmanuel coloca assim: dizes que chegaste a extremo cansaços, sofres sobre o peso da moléstia implacável, choras a ausência de pessoas queridas. E ele vai colocando uma série de situações, só que no final ele coloca assim: entretanto, não te rendas ao desespero. Lembra-te, ainda tens Deus. Isso é importante, né? Toda vez que nós estivermos num momento muito difícil de nossas vidas, nós temos que clamar a Deus, né? Tem até um salmo que eu havia selecionado aqui também, o Salmo 120, que ele vai colocar exatamente esse clamor. Na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado? Língua enganadora. E nesse salmo, ele vai colocando exatamente que essa angústia é depositada em Deus, né, e representa também a nossa condição de filhos, e que nós estamos a todo momento guiados, né, e protegidos por Deus, apesar dos desenganos. Imagina aí, né, José quando esteve no deserto, né, o próprio Saulo, né, na figura de Paulo, também passando pelo deserto. Em nenhum momento eles estavam sozinhos. Deus estava ali. Mas isso não impedia que eles passassem por todas as lições que o deserto os daria. Mas a cada sopro, né, a cada vento, era aquele carinho de Deus. Continua, caiu, levanta. Machucou, né, espana ali a poeira e segue o seu caminhar. Eu estou ali te sustentando, mas essa prova você tem que passar sozinho para honrar, né, essa condição de filho de Deus. Então, é basicamente isso, é que nós realmente, quanto mais materialistas nós formos, né, não falo só pelo dinheiro, mas por apego mesmo à nossa matéria, aos nossos títulos, aquilo que nós aparentamos ser, mais nós vamos sentir essa angústia, né, esse frio. Então, é necessário realmente voltar aí à essência do espírito, né? E tentar conquistar essas virtudes que não se abalam em meio à tempestade. Isso, buscar isso é tão importante para o nosso equilíbrio, né? Porque se a gente chegou a esse ponto, é porque a gente já está naufragando. Então, a gente tem que buscar uma tábua de salvação, a gente tem que acreditar que Jesus está no comando, que a gente vai chegar em Porto Seguro, isso vai passar, como a gente já ouviu, né, o Chico dizer, né, que ele recebe uma mensagem, que ele estava, né, sofrendo tudo, e a mensagem foi: isso passa também, né? Isso vai passar. E passa porque a gente já sabe disso, quem já viveu alguns anos aí sabe que aquele desespero lá, aquele sofrimento vai passar. Então, ele fala aqui, olha, em conflitos domésticos, inspira as vítimas dela a pronunciar frases inoportunas, né? Muitas vezes separando os entes amados ao invés de uni-los, né? Nesse momento a gente tem que pensar muito bem, né, Fran?
o que estamos fazendo para não complicar mais ainda a situação, principalmente quando nós temos aí entes queridos, né, que precisam de amparo, que precisam entender a situação, às vezes nem estão entendendo. Fala, o que está acontecendo aí com esse desespero aí, né? O que você acha, Fran? Estou pensando aqui até nessa questão do luto, né? Porque é muito difícil quando a gente encontra amigos, né? Que perderam pessoas muito queridas, muito próximas. E até essa semana havia tido essa experiência de ouvir, né? Através de outra pessoa, um relato sobre uma mãe que perdeu seu filho. Então, apesar, né, de todo o conhecimento espírita, é muito difícil nós termos uma palavra amiga nesse momento, porque a gente também se emociona com essa história, nós nos colocamos no lugar. Mas acho que o primeiro passo é esse ouvir, essa escuta, né? Prestar atenção, se colocar no lugar. Chico fazia isso com as mães, né? Ele abraçava e chorava junto. Então, primeiro é esse momento de chorar, né? De acolher as dores. Depois é um outro momento de entender que a vida continua. Então, o desespero, ele É, é uma fase desse luto, é verdade. né? O luto é um período, né? Ele fica um período, não é algo que vai se estender por muito tempo, muitos anos, não. Ele é um período. O luto é importante para a gente até sentir, absorver, digerir aquela situação toda que aconteceu, procurar entender o porquê de muitas coisas. O Espiritismo, né, nos abençoa com essas questões, ele nos responde essas questões. E não que a gente se conforma, mas é que a gente passa a ter uma compreensão que vai fazer e vai amenizar as nossas dores e vai fazer com que a gente entenda que aquilo, às vezes, tem situações que são necessárias, tem outras que são provocadas, né? Como Jesus dizia, ai daquele que as provocou, né? Aquela situação. E isso também acontece. E se aconteceu, não vamos nos desesperar, porque se alguma coisa errada aconteceu naquela situação, a justiça dos homens não está, de alguma forma, trazendo equilíbrio para essa situação, né? Trazendo a própria justiça. Existe uma justiça além, superior, uma lei universal que cuida de tudo isso. Então, não adianta, a gente não pode cair no desespero e depois ficar com raiva, ódio, querer vingança, ficar desesperado que não vai adiantar nada. Né? Só vai complicar a situação, talvez, daquele ente querido que já foi, né, que precisa seguir a sua vida, ir em frente, e às vezes a gente está sendo o quê? Obstáculo, a gente está retendo aquele espírito que precisa ir. E o que a gente tem que fazer é oferecer o melhor que a gente puder àquele espírito, né? Então, dizer para ele, aconteceu isso, fique em paz, nós vamos procurar ficar em paz aqui, vamos construir uma vida nova, né? E seguir em frente, e não entrar nesse ruído tão intenso e tão doloroso de revolta, né? Que muitas vezes acontece e desespera, como diz a mensagem do dia de hoje, né, Fran? É isso mesmo, Nando. É ter essa fé, essa esperança de um reencontro. O espiritismo, ele não tira a dor, mas ele faz a dor ficar lógica, né? A dor tem uma lógica, ela tem uma estrutura, ela tem um porquê. Então, não significa que a gente vai ficar frios, né? Sem emoção. Mas a dor, ela vai ser colocada ali em um lugarzinho, numa estante. Só que nós vamos ter que seguir essa caminhada, né? Então, para a nossa própria evolução e aquilo que a gente ainda espera, né? Do futuro, do porvir e daqueles acordos que nós fizemos, né? E nós dissemos que era para que nós
fizéssemos tudo aqui na Terra, né? E quando chega esse momento da dor, nós dizíamos que nós não iríamos desanimar. E aquele momento a gente desanima. Então, sempre vai ter alguém na figura de amigos, pessoas da nossa doutrina, justamente para nos colocar nesse caminho de volta, né? Nos indicando ali o caminho mais acertado, né? Então, Jesus é o governador da terra e ele está em todos os lugares. A gente precisa relembrar, né, de Jesus nesse momento. É isso mesmo. E aí ele continua dizendo aqui, nos eventos sociais que demandam prudência e serenidade, suscita a requisição de medidas que prejudicariam a vida comunitária se fossem postas em prática no imediatismo com que são exigidas. Então, aí a gente quer acelerar tudo, a gente quer passar por cima de um monte de situações, não que existam regras, né, tão rígidas, mas isso demanda bom senso, né? A gente está desesperado, não podemos entrar nesta pilha, né? Ficar pilhado ao ponto de prejudicar uma comunidade, prejudicar ali, né, a vida comunitária, né, como ele coloca aqui, por imediatismo. A gente está desesperado, a gente quer... Porque quando a gente está desesperado, a gente quer resolver tudo na hora. Tem que ser agora, instantâneo. E não é assim, né? Porque a gente, em vez de estar resolvendo, a gente está fazendo que o problema acabe por ficar mais complicado ainda. Então, serenidade, bom senso, nada como a gente, muitas vezes, receber um conselho de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa que já viveu, uma pessoa idosa, que ele sabe, que traz a sabedoria de vivência, né? Para a gente não tomar... não que a pessoa, às vezes não é o mesmo problema, mas a pessoa sabe que quando ela viveu problemas, ela pode nos acalmar e falar assim, olha, vamos por aqui. Então, a gente possa dar ouvidos a essas pessoas sábias, né? Uma vovó nossa, um vovô, um pai, uma mãe, pessoas que já viveram mais tempo que nós, que já passaram experiências que nós, muitas vezes, ainda não passamos. Então, é interessante a gente buscar isso, não é mesmo, Fran? Para não prejudicar mais ainda a situação, né? Com certeza. É a sabedoria, né, que vem do acúmulo dessas experiências, mas, sobretudo, não é a maior quantidade de experiências, né? Mas o quanto nós aprendemos com cada uma delas, né? A qualidade. Então, não é só viver a vida, né, experimentando tudo e fazendo tudo, mas é realmente aprendendo a lição do dia a dia, daquilo que a vida, né, nesse caminhar reto também nos faz perceber, né, muitas coisas. E os obstáculos virão, né, Nando? Isso é inevitável. Nós vamos ter obstáculos, desafios, mas nós vamos ter a fé e a esperança em um modelo, né, de seguir essa vida, um roteiro, que é Jesus. Ele nos deixou, né, as marcas no caminho justamente para isso. Ele, por pouco tempo que ele viveu entre nós e o tempo que ele colocou a missão dele na Terra, né? Ele se preparou muitos anos, aí quando chegou aqueles 3 últimos anos, ele foi com tudo, com equilíbrio, já reconhecendo o campo que ele sabia muito bem onde ele estava pisando, e trouxe para nós um itinerário, né? Ele não trouxe uma religião para nós, ele trouxe para nós uma conduta, né? De como a gente deve se comportar diante de muitas situações, né? Ele viveu ali em pouco tempo ali um turbilhão de situações e ele usava parábolas, ele usava exemplos, ele trazia consolo para as pessoas, né? Dando numa demonstração do que ele mesmo disse, que é possível que a gente faça até mais do que ele fez. Então, veja que responsabilidade a gente tem e que capacidade que a gente tem, que ainda nós não usamos dessa capacidade que ele disse que nós temos. E ele não ia mentir para nós, né? Ele sabia muito bem dessas condições,
Só que ainda a gente não colocou em prática isso. E no momento do desespero, talvez seja o momento mais assim agudo de nossas vidas, que a gente precisa colocar todo essa cabedal de coisas, de exemplos que Jesus nos deixou, para que isso venha de alguma forma nos ajudar, né, no momento que estamos atravessando, né, de desespero muitas vezes, né, Fran? Isso, Nando. E só para retomar, né? Quando um problema chega até nós temos três alternativas. Primeiro deles, se nós escolhermos o desespero, nós colocamos o problema como um impossível. Nós esquecemos que nós temos Deus também, né, para solucionar, e as pessoas que estão ao nosso entorno, que nada é por acaso. Ou a gente pode ser indiferente e fingir que nada está acontecendo, e essa conta vai ser cobrada em algum momento, ou nos esforçarmos para resolver esse problema. Então, esses são esses três caminhos. Qual que nós vamos escolher, né? E lembrar que depois de uma tempestade, o sol brilha novamente, né? Então, tudo começa a se renovar. Depois de uma queimada, a natureza, ela vai, né, tentar de alguma maneira ali brotar, florescer. Vem a chuva, né? Então, a gente precisa entender esses ciclos, né? E tentar equilibrar essas emoções e prosseguir nessa luta, né? Porque aí a vitória realmente vai ser certa. Vai depender de nós e do nosso planejamento e de Deus também, né? De tudo que a gente pode ainda frutificar em nossa existência. Isso mesmo. Bom, a gente vai dar uma pausa para um momento de prece, de oração e de vibrações, esse momento em que a gente faz essa conexão com o mais alto. E se você aí estiver passando por desespero, ou se tiver alguém, um ente querido, alguma pessoa ligada a você, que nós possamos aproveitar esse momento aí. E queria pedir para a Fran se ela pode conduzir para nós hoje a prece. Pode, Fran? Vamos lá? Sim, vamos. Então, lá, por Então, favor. vamos nesse momento elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, essa energia criadora que mantém a Terra em equilíbrio, o universo. Vamos também agradecer a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, imaginando Jesus com a sua luz resplandecente que nos ilumina, nos protege, nos orienta, que nós possamos sempre nos lembrar em todos os momentos de nossa vida do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, rogando também a Deus mais força, mais saúde, mais sabedoria, para que possamos enfrentar todas as dificuldades, as adversidades, e que possamos extrair de cada uma dessas lições o melhor, aquilo que fará o nosso espírito evoluir mais, aprender, e que possamos também ser os condutores por palavras e atitude na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nesse momento, em forma de um abraço em Jesus, vamos entregar também aqueles problemas que nós tenhamos maior dificuldade em resolver, para que Ele também possa nos auxiliar na solução, no entendimento, e que também possa retirar do nosso coração a angústia, a ansiedade e colocar em cada um de nós a fé e a esperança para prosseguirmos a nossa luta. E neste momento também vamos fazer um Pai Nosso, lembrando dessa oração tão importante que nos fortalece diariamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Assim seja, isso mesmo, que bom a gente poder fazer essa conexão com o mais alto, e como o programa aqui é o Alvorada, né, que a gente possa ter novas alvoradas aí, o sol nasce de novo, ter esperança, e vamos passar por esses momentos mais difíceis, mais complicados, né, que às vezes até desespera, vamos nos acalmar, e a prece, a oração, a vibração, ela é muito importante para isso. Muito bem, antes de a gente prosseguir, quero dar um recadinho aqui para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe. O nosso site é assim, olha, Amigos da Boa Nova, ou amigosdaboanova.com.br. E também você tem os telefones, né, bem fáceis aí de você entrar em contato, que é o telefone 11 2458 3214. E também o WhatsApp, que é esse, né, meio de comunicação rápido, fácil, o 11 97261 0272. Então, você que está aí, né, participe, colabora, que é uma forma de você estender os benefícios que a mensagem do Cristo, do Evangelho de Jesus, a mensagem do Espiritismo e do bem, que ela possa chegar a um coração que muitas vezes está nesse momento desesperado, né? E uma palavra de consolo e de amparo, de orientação é muito importante. Por isso a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, 24 horas por dia levando essa mensagem. Muito bem, nossa querida Fran. Então, no nosso Emmanuel continua dizendo aqui, nas reivindicações justas, costuma antecipar declarações e provocar acontecimentos que lhes caberiam atingir. Nas moléstias do corpo físico, por vezes encoraja o desrespeitos pela dosagem dos medicamentos no doente que precisa da disciplina em favor da própria cura. Então, às vezes, nesse momento, um momento de dor, a pessoa está com muita dor lá, aí ela vai e se automedica. Ela pega aquele medicamento, toma um medicamento que muitas vezes ela nem observa a data de validade, ela não sabe que aquele remédio pode dar algum tipo de reação, né? E que pode trazer, em vez da cura, pode a pessoa adoecer mais ainda. Então, a gente tem que tomar, né, muita dificuldade, não passar por dificuldade, tomar muito cuidado, né? Essa é a palavra que eu queria colocar, com essas questões medicamentosas também, né, Fran? Sim, até, Nando, eu estava aqui lembrando, tem um trechinho que está lá no livro Espírito e Vida, do Divaldo Pereira Franco, em que se coloca o seguinte: abençoa a aflição de agora, ela te abre as portas do salão da paz. Agradece a chuva de fel a cair sobre tua cabeça. Ela fertiliza o solo da tua alma para a sementeira da luz. Rejubila-te como espinho cravado no coração. Ele te adverte dos perigos iminentes de todos os caminhos. Sorri para os obstáculos que te impedem o avanço. Eles expressam o valor da tua resistência, que os vence lentamente, à medida que jornadeias em triunfo. Então, é para a gente meditar aí sobre tudo aquilo que nos ocorre, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus não dá mais do que aquilo que a gente possa suportar. Se chegou até nós, nós temos capacidade ou temos as pessoas certas que farão nos enfrentar esse problema da melhor maneira. Confiemos, né, na nossa capacidade, na nossa força e na nossa característica. Filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Então precisamos retomar e relembrar isso todos os dias. Principalmente naquele dia, né, Nando, que a gente acorda assim, com a autoestima um pouquinho abalada e a gente se coloca muito menor do que nós somos
né? E esquecemos que nós somos filhos de Deus, né? Então a gente precisa recordar isso. Para que as aflições não sejam maiores do que as bênçãos, né? Porque se a gente se entrincheira no desespero, aí a gente não tem acesso ao consolo, né? A gente se afasta do consolo, a gente se afasta da possibilidade de alívio, porque a gente entra num momento de comportamento e de perda, né, de alucinação, como o próprio Emmanuel colocou aqui, que a gente precisa parar de qualquer jeito. E, às vezes, o espinho, como aí essa mensagem é da Joana, essa mensagem que você leu aí, é da Joana, né? Sim, da Joana Giante. Então, a Joana, ela vem mostrar para nós que, às vezes, esses espinhos, às vezes, essas dores, esses obstáculos, eles não que eles sejam, eles podem ser até muito necessários mesmo para nós, né? Porque talvez é um freio que está dando para nós, né? Freando. Se a gente está em desespero, você imagina você pegar um automóvel e você for dirigir desesperadamente, né? Pegar o carro e sair desesperadamente dirigindo. O que pode ocorrer? Pode ocorrer que você vai sofrer um acidente e vai complicar mais essa situação. Isso nós já falamos hoje. Então, a Joana fala, às vezes, aquele espinho, aquele obstáculo, aquela dor, aquilo que vem para que a gente saia do desespero, né? Aí a pessoa, ela Isso. tá, né? Ela tá muitas vezes lá né, Fran, naquele ligado ao seu dia a dia, o seu cotidiano, o seu trabalho, quer realizar, daqui a pouco, bom, cai num leito de enfermidade, né? E adoece. E isso acontece, né, Vamos Fran? lembrar, né? Com certeza. Seria, no Livro dos Espíritos, nós temos lá a questão 737, que fala dos flagelos destruidores, né? E para que eles servem? Justamente, são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. E lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão domina o egoísmo. E exatamente, é quando a gente realmente está realizando muito, né, e nos esquecendo de Deus, que às vezes ocorre aquele momento de pausa. Opa, vamos lá, né? Vamos voltar ao que você veio, né? Nós deixamos o espírito de lado e ali nós somos cobrados. E aí tudo volta a ser algo importante, né? Se alimentar, acordar todos os dias, conseguir realizar suas atividades, né, sozinho, enfim, aquilo que é o simples, né? E aí o Emmanuel, ele termina o texto assim, olha, disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas urge reconhecer que os aflitos inconformados, sempre acomodados com o desespero, acima de tudo, são enfermos que se candidatam ao socorro, ou a socorro e meditação. É isso que muitas vezes essas pessoas, ou quem estiver numa situação dessa, precisa, né? Assim, eles precisam de socorro, de medicação, né? Precisam de amparo, estão ali muitas vezes aflitos e inconformados, como ele coloca aqui. É o desespero. A pessoa está aflita e inconformada. Ela não... E, às vezes, se você tem que ficar em silêncio, estar próximo, ficar do lado, porque talvez seja uma maneira de dizer, ó, estou aqui do seu lado. Porque, às vezes, você diz uma palavra, a pessoa ainda... A revolta dela sobe, cresce mais ainda. Então, a gente tem que ir com muito cuidado, porque quem está enfermo merece realmente atenção, né? A gente precisa estar atento ao enfermo. E medicação, né? E a medicação ela pode vir de várias formas, né? E que a gente pode socorrer essa pessoa, né, Fran? Temos que lembrar aí que tem um hospital de almas, mas tem o hospital terrestre. Nós somos corpo e espírito, então nós temos que buscar a ajuda dos dois lados, né, Nana? Medicação ela é importante, né? Principalmente nessas questões das emoções atualmente, seja
depende do tratamento que você vai buscar, mas elas facilitam, nos ajudam. Às vezes você está num quadro muito, né, de ansiedade que vai dificultar a sua caminhada. Então, é necessário, além do passe, a paciência, também os medicamentos, né, por um tempo, justamente para reequilibrar e para você ser capaz depois de manipular nessas energias, essas emoções, para que facilitem o seu dia a dia e não te dificultem, né? Então, é importante a gente sempre buscar ajuda, né? Dar esse primeiro passo, colocar o orgulho de lado e dizer, né? Eu preciso de ajuda. Eu acho que isso é bem importante, a Emmanuel coloca isso, né? Muito sensato, como sempre. Se está doendo, vamos buscar ajuda, né? Se está doendo, às vezes tem um remedinho para essa dor, seja ela emocional, seja ela mental, seja ela espiritual, seja ela física, né? Sempre vai ter uma solução, sempre vai ter. Então, a gente não pode deixar de procurar socorro, amparo e ajuda. Muito bem, Fran, estamos chegando no final de mais um programa Alvorada, né? Falando hoje do livro Hoje, Desespero, né? Então, as pessoas procurem o livro Hoje, Desespero, que é o tema de hoje, né, do programa Alvorada. Obrigado, Fran, aí, pela sua participação, disponibilizar o seu tempo precioso aí para estar conosco aqui. Obrigado, viu, Fran? Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar aqui, né, falando sobre a doutrina e certamente, né, toda vez que eu falo, eu tenho aqui dois, né, ouvidos para ouvir, acolher e praticar. Então, é sempre muito bom. Renova muito a minha semana. Eu agradeço aí a partilha e também toda a sintonia, né, e espiritualidade amiga que está conosco. Obrigado, Fran. Então, vamos dizer a você, querido e querido ouvinte, telespectador e rádio ouvinte, até o próximo programa Alvorada. A gente espera você com muito carinho, com muito amor. Até lá e tchau, tchau. Tchau aí, Fran. Diga um tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, gente. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.